Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Terror e gratidão por vocês estarem aqui, gratidão pelas pessoas que já me acompanham há algum tempo estarem aqui novamente, gratidão profunda, e para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Então a gente está dando seguimento aqui ao nosso estudo da psicossomática, né, da doença ou das dores psicossomáticas. E no vídeo passado, eu falei sobre a diferença que a gente tem dos lados, né? O lado direito, o lado esquerdo, tem gente que fala o lado emocional, racional, tem gente que fala o lado feminino, masculino, né? E a gente vai falar que são esses lados do cérebro, né? Que é o lado mais racional, mais emotivo. Então tem gente, por que tem pessoas que são mais ligadas para a arte e outras pessoas ligadas mais para os números, para os cálculos, né? Isso tudo está relacionado ao nosso cérebro, aos lados que a gente trabalha mais, tá? Então o lado direito, que é o lado emocional, todos nós temos, seja homem, seja mulher, não estamos falando aqui de nenhum gênero, tá? A gente fala o racional, o calculista, né? Tem gente que vai mais para exatas do que vai para humanas, né? Então, nosso corpo, ele é todo dividido, por isso que você vai ver que um lado de um rosto é de uma forma e o outro lado é diferente. Todos nós temos essa diferença, né? E hoje, gente, a gente vai falar um pouco dos membros inferiores, tá? Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E a gente vai falar um pouco, então você veja aí, né? O seu lado esquerdo é o seu lado racional, tá? Se você está sentindo dor no lado esquerdo, são coisas que você está calculando, tá? Né? Então, assim, não é o ligado emocional, é o racional, tá? Então, o direito é o emocional e o esquerdo é o racional, tá? Então, vamos falar aqui um pouco sobre a fascite plantar. O que é a fascite plantar? Então, assim, a fáscia, vamos falar da face. O pé, fascite plantar, ela é uma dor, é uma queimação no calcanhar, no pé todinho, na planta dos pés, tá? Então, assim, o que é a face? A face é o ligamento, essa conexão para dar estabilidade, para dar amortecimento aos pés, tá? Então, quando ela chega nesse ponto de inflamar, ela é a fascite plantar, tá? Então, olha, o seu corpo, ele responde à maneira como você pensa, sente e age. E quem tem esse problema de fascite plantar, ela tem medo de perder o suporte, ela tem medo de perder o controle da situação. Então são pessoas que são estressadas, têm um grau de ansiedade muito grande, já vê lá na frente lá e acaba sofrendo, sabe? Lá uma coisa que nem aconteceu ainda e já fica ansioso, chateado com uma coisa, tá? Então aqui tá falando, olha, seu corpo tenta lhe dizer que algo não está certo. Se você tem sido suporte de várias situações e pessoas também, né, que acontecem na sua vida, e isso tem te deixado constantemente irritado. Então tem algumas coisas, quando você entra nessa irritação, dá inflamação, né? Então este padrão de pensamento repetitivo pode inflamar aí a face plantar, tá? Então aqui tá falando, vamos falar aqui um pouco aqui das emoções e a fascite plantar. Aqueles que têm a fascite plantar estão, na verdade, exercendo o autocontrole. Está querendo controlar toda a situação e, às vezes, quando perde esse controle, fica irritado, tem esse poder aí de ansiedade, não consegue. Quando perde o controle, aí começa a dar. Pode analisar que quando te dá essa inflamação, essa dor, você está sofrendo aí
com alguma irritação, com ansiedade, algo aí que você está sofrendo, uma coisa que nem aconteceu ainda, mas você já está você já está projetando lá na frente, então já está sofrendo por algo, tá? Entendeu? O pé, ele é o sustento do corpo e você tem medo de perder esse controle de se sustentar. Você tem medo até de desabar, né? Então é aquela luta constante de controle mesmo, tá? O componente emocional da fascite plantar do pé direito envolve conflitos profundos sobre como obter apoio, bem como preocupações sobre relacionamentos e comprometimento. Para o pé esquerdo, trata-se de ser prejudicado por questões de vulnerabilidade, sem vontade de receber apoio e de recusar e permitir que as outras pessoas sejam cuidadoras. Não aceita ser cuidado por outras pessoas, sofre assim, ai meu Deus, se eu tiver que fazer uma cirurgia, ter que tomar um banho, a pessoa vai ter que me ajudar, alguma coisa assim, sabe? Tem esse medo também, fica preocupado com essa coisa porque não gosta de ser cuidado, tá? Agora vamos falar um pouco sobre as varizes, tá? A varizes também tem um significado, né, para o nosso corpo e nossos pensamentos, nossos sentimentos, né, pode se manifestar aí de forma de consequência física. Então as varizes são resultado aí de algum sentimento que estamos cultivando e que precisa ser investigado. Tá vendo? A varizes, tem muita gente que fala assim, mas varizes é hereditário. Hereditário é a forma que você pensa, vai passando de pai para filho, de mãe para filho, né? As varizes surgem quando uma pessoa está se sentindo sobrecarregada com as tarefas cotidianas e que já não aguenta mais fazer tudo que depende dela. São sobrecargas, gente, é peso, sabe? Então aí queima, né? Ela se sente frustrada por não conseguir se dedicar a outros projetos, irritada por precisar fazer algo que não agrada e fica muito infeliz com as escolhas que fez, tá? E consequência disso, o fluxo da vida, sabe aquela coisa assim de bloqueios? Bloqueios energéticos, bloqueios, não deixa as coisas fluírem, tá? Deixar as coisas fluírem é o mais importante. O fluxo da vida dessa pessoa é bloqueado. E as varizes aparecem para representar isso. É um sinal, sabe? Quando tem aqueles bloqueios, não deixa. Você tem vários bloqueios mentais. Olha só como que o corpo é maravilhoso, né? Nos dá sinais aí. Então, se você tem o lado esquerdo, você não deixa alguns fluxos aí, você tem bloqueio aí no seu lado racional, sabe? Em alguma coisa, entendimento, e o lado direito é o seu emocional. Então, assim, se você tem, já percebeu, a pessoa faz aí cirurgia de varizes, depois ela volta. E outra coisa, aquela variz ela não retorna. Por quê? Porque ela é removida, ela não tem como retornar. Então são outras formações. Tá entendendo como que é? Então as pessoas têm problema com varizes e falam, e vai voltar tudo depois. Mas vai voltar se você permitir agora, porque agora você tem um entendimento. Então você pode fazer o procedimento cirúrgico, né, numa clínica, mas você também precisa de buscar aí a ajuda de um terapeuta, de um psicoterapeuta para fazer. Além de massagem, né, de ativar a circulação, porque a varizes são esses fluxos de bloqueios, né? Então você tem que deixar fluir. Você tem que deixar fluir essa situação, né? Deixar o fluxo agir. Mas você precisa ir de um tratamento com terapeuta, com psicólogo, tá? Ou com psicoterapeuta. Agora a gente vai falar sobre os joelhos. Muita gente sente esse incômodo, essas dores na articulação, inflamação. Então, olha, a causa física das patologias e doenças dos joelhos podem ser diversas, tais como lesões nos ligamentos,
edemas ocasionados pela prática esportiva, né? Problemas secundários derivados de doenças como artrite, artrose, dores decorrentes de sobrecarga, oriundas de exercício físico ou exercício de peso corporal, entre outras. Essas causas são conhecidas pela maioria das pessoas, mas eu te pergunto, você conhece as causas metafísicas da patologia dores no joelho? É aí que está a metafísica da saúde, né? A doença psicossomática. Então, olha, na visão da metafísica, o corpo, ele retrata e reflete os nossos padrões energéticos. Que todas as dores, tem muita gente que tem dor, que leva uma pancada, depois passa ali, melhora. E por que tem algumas pessoas que tem uma pancadinha e não consegue melhorar mais? É porque foi a gota d'água, entendeu? O que simboliza os joelhos, né? Ele dobra, então ele tem flexibilidade. Então a pessoa, quando ela não tem nenhum problema com o joelho, então a pessoa tem mais essa adaptação, ela consegue se adaptar num lugar para o outro, ela consegue se adaptar fácil, então ela não tem problemas no joelho, tá? E no âmbito da metafísica, os joelhos, eles representam a flexibilidade e a humildade. Em sentido contrário, joelhos doentes refletem pessoas rígidas, tá? Inflexíveis, e tem também casos de pessoas orgulhosas, tá? Deixamos de ser flexíveis, e é tão saudável, né? Quando tem várias pessoas e a gente começa a discutir saudavelmente, a pessoa pega e fala. Tem gente que não gosta de que você dê opinião contrária, a pessoa fecha a cara, não aceita. Mas isso daí é uma forma tão saudável da gente aprender, né? A pessoa pegar, uma pessoa flexível, pensa assim, poxa, não é uma pessoa fraca, é uma pessoa flexível. Poxa, eu não tinha pensado por esse ângulo, né? Então é bom a gente ter essas discussões, mas pessoas rígidas, elas não gostam de ser contrariadas, acham que estão contrariando, né? Mas não é. Depois que você vê que errou alguma coisa, dá uma volta para fazer que aquela situação que esteja errada seja certa. É rigidez. Mesmo nos casos em que reconhecemos o erro para nós, e tudo isso para não dobrarmos perante aos outros, sabe? Aquela pessoa que não consegue ajoelhar, no sentido de ajoelhar, de se curvar, de pedir desculpas, tá? Essa inflexibilidade no lado no esquerdo, no joelho esquerdo, essa rigidez é com os outros, e com o direito retrata a inflexibilidade, essa situação com ela mesma, tá? Que ela é muito inflexível, rígida com ela mesma, muito autocrítica. E se é o lado esquerdo, ela é assim com os outros, tá? Isso daí é direcionado aos outros. O direito é com ela mesma, tá? Em resumo, o joelho serve para ser dobrável, maleável, flexível, permitindo nosso movimento para várias direções e caminhos, tá? Então, gente, assim, a dor, ela é uma situação assim que, quando trata da dor, ele é aquela coisa pontual mesmo no seu emocional, tá? Então aqui também tá falando, olha, eu peguei aqui nos dados, 18 dores do corpo, deixa eu ver aqui o site, peraí. Instituto Physion, tá? Physion.com.br fala de 18 dores no corpo que estão diretamente ligadas ao estado emocional, tá? Então, olha, o corpo é especialmente claro quando se trata de dor. A experiência de sua vida se manifesta diretamente no seu corpo, e quando você experimenta o estresse emocional, seu corpo mostra exatamente qual é o problema. A única coisa que você precisa fazer é decodificá-lo, tá? É isso aí. Então, olha, dor muscular, vamos falar. Dor muscular representa uma dificuldade de se mover em nossas vidas. Você está sendo flexível com as experiências do trabalho, em casa ou dentro de você mesmo? Vá com a maré.
Sabe quando você está lutando contra a maré, está indo para a direção errada? Essa dor muscular está se travando, né? Então aqui, olha, dor na região lombar pode significar que você está se preocupando muito com dinheiro, tá? Medo de não dar conta. Ou você está carente de apoio emocional. Pode ser um bom momento para pedir um aumento ou considerar pedir apoio a um planejador financeiro para ajudá-lo a utilizar o dinheiro um pouco melhor. Dor no osso sacro significa que você pode estar sentado sobre uma questão que precisa ser tratada. Reflita profundamente sobre essa questão e você irá encontrar a solução. Entende, gente? Sabe quando você tem um problema? Tem gente que fala assim, sentando em cima do rabo, falando do outro, sabe? Então, assim, dor no sacro, nessa região sacral, né? Região aqui próxima à pelve, ao cóccix, tá? Significa que você pode estar sentado sobre uma questão que precisa ser tratada. Sabe quando você finge que não tem nada ali, né? Não tem problema nenhum. Alguma coisa relacionada aí ao meio material, tá? Que te traz aí algum desconforto que você não quer falar muito sobre aquilo, tá? Dor no quadril. Significa que você já esteve com medo de se movimentar. Quadris dolorosos podem ser um sinal de que você é muito resistente a mudanças e movimentos. Pode ser pessoas mais rígidas. Ele também pode mostrar uma cautela para a tomada de decisões. Se você está pensando em alguma grande ideia, é hora de tomar uma decisão. Falta de tomar algumas decisões, tá? Dor geral no quadril reflete-se a apoiar aos outros ou se sentir apoiado. Quando a dor irradia para fora, geralmente refere-se a um desequilíbrio na forma como você está se relacionando com a vida, sentindo a falta de amor e de apoio, tá? Então veja aí, o lado esquerdo, né, do lado esquerdo do quadril é algo aí de um apoio racional mesmo, tá? É algo aí de medo mesmo de tomar decisão, medo de movimentar, e se isso daí der errado, tá? Você tem que analisar alguma situação assim, nessa perspectiva e procurar um psicólogo, ajuda aí de um psicólogo, de uma coisa, tá? Porque você muitas vezes, tá? A pessoa que tem, né? Muitas vezes tem medo de movimentar e acaba se bloqueando, e bloqueia aquilo ali. Então sente essa dor, tá? Tomada de decisões, de grandes ideias, tá? E o emocional é ter esse apoio, sentir falta aí de alguém a te apoiar, tá? É o desequilíbrio aí de como você está se relacionando com a vida e sentindo falta de amor e de apoio, tá? É isso. E dores na articulação em geral, tal como os músculos, dor nas articulações, significa falta de flexibilidade também, igual do joelho, né? Que está aberto aí a novas maneiras de pensar, lições e experiências da vida. Dor no tornozelo mostra que você não está se permitindo ter prazer. Talvez seja hora de se tornar mais indulgente para consigo mesmo. Tente apimentar sua vida amorosa. Dor no pé ocorre quando você está deprimido, demasiada negatividade pode ocorrer sob seus pés. Aproveite os pequenos prazeres da vida. Adote um animal de estimação, encontre, né?
Então, olha, uma dor inexplicável em várias partes do corpo. A estrutura celular do corpo é constantemente renovada e durante esse processo as energias negativas são eliminadas. Nesse estágio, o sistema imunológico e todos os sistemas do corpo ficam enfraquecidos. Assim, embora o corpo possa parecer estar em um estado de doença, ele na verdade está em um estado de limpeza. Saiba que vai passar. Então, gente, assim, nos membros inferiores nós falamos aqui muito essa parte, até também do nervo ciático também. Então, por exemplo, a dor também no nervo ciático, né, que pega todo o corpo, né, porque ele vai ligando também o músculo, os ossos, né, do todo o corpo, que vai pegando aí a lombar e vai irradiando até o dedão do pé, né, até os pés, e vai também irradiando também para a nossa coluna, né? Então, assim, as dores no ciático fala muito de como você vive a sua vida. É do jeito que você gostaria, tá? Fala também de alguns traumas. Pode ser trauma de infância, algum trauma que você vivenciou, que vem à tona, tá? Então você fica, o nervo ciático, ele te paralisa, sabe? Quando você fica estático, né? Sem movimento, e é isso, né? Quando dá a inflamação do nervo ciático, é a primeira sensação quando a pessoa não consegue levantar, né? Ela fica travada, é o sentimento de uma pessoa travada, tá? É isso. Então, se você está sentindo alguma coisa, então lembre-se que o lado esquerdo é o seu racional, o lado direito é o seu emocional. Se você aí está com o lado direito, é alguma coisa aí no seu sentimental emocional, tá? Agora, o ciático, ele é tudo junto, ele é o racional, porque ele vai interligando tudo, né? Agora, veja bem, qual que é a sua dor? É o seu lado direito ou o seu lado esquerdo? É o seu lado esquerdo racional, tá? Coisas que você se trava, fica travados. E o lado direito é o seu emocional, tá? Sentindo falta de algo, tá? Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana a gente vai falar agora dos membros superiores. Se vocês quiserem colocar aí no comentário alguma coisa, tá? Sobre alguma doença aí, algum problema, alguma dor que eu não falei, coloque aí, tá? Que depois a gente faz aí perguntas e respostas, ou então a gente fala aí sobre essa situação aí que você pontuou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus, até domingo que vem.